Entre a produção no campo e a oferta dos alimentos frescos ou processados na gôndola dos supermercados, existe um elo fundamental para que o agronegócio brasileiro alimente o país e também coloque os nossos produtos nas prateleiras do mundo. É o setor de logística. E esse foi um dos setores que não pararam durante a pandemia, e é justamente ele um dos que mais dependem de políticas públicas e de investimentos em obras de infraestrutura, de rodovias, ferrovias, portos, hidrovias e aeroportos. É sobre isso que eu converso agora com Rodrigo Gonçalves, que é CEO e fundador da GoFlux. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado por atender ao nosso pedido de entrevista para a gente falar sobre esse segmento que é tão fundamental para toda a cadeia produtiva no Brasil, né? Com certeza. Obrigado mais uma vez pelo convite, Zé. E sempre um prazer estar aqui para falar de um assunto tão importante. Rodrigo, como é que o setor de logística encara o desafio de atender toda essa demanda do agronegócio e, como eu disse aqui, levar toda essa produção e colocar à disposição de consumidores, não só aqui no Brasil? É um desafio bem grande, assim, ele envolve uma série de questões, desde de planejamento, né? As áreas de logística precisam estar muito integradas com o que está acontecendo, por exemplo, do ponto de vista de plantio, de safra, de colheita. A gente vai viver um segundo semestre agora complexo por conta de regiões com quebra de safrinha de milho, concentração de embarques, enfim. É um trabalho constante de planejamento e execução e uma eterna busca de ganho de eficiência. Você comentou na abertura de investimentos em infraestrutura. Eu trago um outro ponto que, além do investimento em infraestrutura, construir portos, etc., é fundamental que as empresas, os atores do setor, busquem incessantemente ganhos de escala, ganhos de produtividade, para reduzir as ineficiências que, infelizmente, ainda são muito grandes aqui no nosso país. E como é que faz para garantir esse ganho de escala e ganho de produtividade? Isso tem a ver, por exemplo, com investimento em tecnologia, com rastreamento, com renovação de frota, com o uso de combustíveis mais eficientes? Como é que faz? Tem tudo isso e muito mais. Eu acho que você tocou em alguns pontos importantes. Primeiro, não é só de investimento em infraestrutura que a gente vai mudar as coisas. A gente precisa aplicar a tecnologia de fato para melhorar a produtividade das operações. Então, você imagina um caminhão que sai de Sorriso com a carga de soja e vai até Santos, por exemplo. Você já sabe que daqui a 2, 3 dias esse caminhão vai chegar em Santos. Como é que você consegue usar tecnologia para fazer um matching de carga para que esse motorista já consiga carregar fertilizante, por exemplo, outra carga no retorno? Quando você tem esse tipo de correlação, você melhora, reduz o tempo ocioso dos transportadores, dos motoristas, das transportadoras. Você consegue aumentar a capacidade, porque esse caminhão vai dar mais viagens ao longo do ano, ao longo do mês, vai melhorar a rentabilidade e vai melhorar a capacidade do país de escoar as mercadorias para os portos e assim por diante. Um outro ponto importante também é a questão de infraestrutura para que esse escoamento de produtos ele seja feito não somente dependente de um só modal. A gente fala aqui no Brasil, a gente tem uma característica distinta de outros países, a gente tem grandes linhas tronco, seja de hidrovias, seja de ferrovias. Então, essas têm grandes terminais concentradores, e isso melhorou a relação de tempo de distância percorrida pelos caminhões. Os caminhões percorrem menos distâncias, mandam a carga para a ferrovia, para a hidrovia, e as cargas são transportadas com mais segurança e com menos uso do ativo rodoviário, porque aquele caminhão que iria de Sorriso para Santos, por exemplo, e levaria 3 dias para ir, 3 dias para voltar, ele pode fazer muito mais viagens fazendo somente Sorriso ou Rondonópolis, por exemplo. Além disso, a gente precisa, e a gente está vivenciando um período que a gente não conhecia, que é a parte de juros mais baixos. Isso para incentivar a melhoria dos ativos, renovação de frota, uso de combustíveis mais verdes, digamos assim, que melhorem a produtividade dos caminhões. Então, renovação de frota é importante, uso de tecnologia para ganhar produtividade e, principalmente, condições de financiamento para a gente conseguir ter investimentos de infraestrutura para melhorar a nossa infraestrutura, mas também para melhorar o tipo de ativos que operam aqui no Brasil. Você falou aí dos grandes troncos que a gente tem, mas a gente tem também ferrovias estanques, não é? Aquela ferrovia que liga quase o nada ao lugar nenhum e tem diferença de bitolas entre elas, que é aquela distância entre os trilhos, né? Isso. Você tem rodovias com a bitola larga, depois outras com bitola estreita, e a gente sabe que a roda do trem, se a gente pode dizer assim,
ela não vai para os lados, né? Ela não se alarga ou depois vai causar esse estreitamento. A gente ainda precisa resolver esse gargalo ferroviário para fazer com que esse transporte seja mais eficiente? De fato, precisa. Esse já foi um gargalo bem maior no passado. A gente tem, para citar dois exemplos, a gente tem dois grandes corredores no Brasil hoje, onde você já consegue sair sem mudança de bitola, por exemplo. Você consegue sair do Mato Grosso e chegar até o Porto de Santos, seja pela Rumo, pela Velia, etc., sem mudança de bitola. E agora, com a concessão do tramo sul da Norte-Sul, a gente está falando de sair de Estrela do Oeste até São Luís com a mesma bitola. O que muda são os operadores. Você tem operadores distintos em cada ferrovia, e aí uma evolução do processo. A regulamentação, e a NTT tem feito um trabalho grande em cima disso, para regulamentar as questões relacionadas a direito de passagem. Ou seja, se pegar um vagão de um fornecedor, de um operador logístico, que sai de Estrela do Oeste, esse vagão vai passar pela malha de um operador, vai passar pela malha de outro operador para chegar até o porto. Ou seja, você consegue chegar de São Paulo até São Luís hoje com a mesma bitola. Óbvio que são investimentos que demoram a maturar, você tem que desenvolver mercado, mas esse problema já foi pior. E se a gente olhar dos últimos 15 anos para cá, as ferrovias, com o advento dos terminais integradores, elas ganharam muita produtividade, elas foram um fator muito importante para o crescimento da nossa produção, sem que a gente perdesse mais competitividade, né? A gente fala de custo Brasil, as ferrovias são um grande balanceador do custo de frete para escoamento de grãos, por exemplo. E quando a gente fala de custo Brasil, a gente está falando da competitividade do produto brasileiro. Porque se você exporta commodity que já tem o preço determinado lá fora, se você tem um transporte caro, você mexe na lucratividade do produtor, né? Como é que a logística tem lidado com isso? Esse é a grande caixa de Pandora aí da logística brasileira e do agronegócio. Você imagina que quem está tradando soja, por exemplo, está comprando safra 2022. Está comprando uma posição de um derivativo de grão de soja, safra 2022. Ele faz essa compra, faz o hedge da moeda, faz o hedge da commodity, faz o hedge até dos prêmios portuários, mas a logística, que é um dos principais componentes de custo e ofensor potencial de margem, ela fica voando. Ou seja, você compra uma soja precificada em Paranaguá para liquidar em março de 2022 e você arbitra um frete. Você diz que aquele frete vai ser R$100 por tonelada. E não há instrumentos hoje no país para que você consiga fazer hedge dessas posições. Nesse sentido, o que a GoFlux, inclusive, está criando e começando a construir é um conceito de bolsa de fretes, onde você consiga negociar derivativos, gerenciar posições de long e short de frete. Para quê? Para que você consiga proteger os exportadores, isso é um fator de custo Brasil super relevante, você consiga dar instrumentos para que o produtor consiga gerenciar os riscos que ele toma de posições compradas ou vendidas em frete. Ou seja, safra 2022, eu sou um produtor de soja, eu sou uma trading. Como é que eu vou entrar em 2022? Eu vou comprar esse frete com antecedência? Eu vou fazer um contrato com ferrovia? Eu vou contratar o transporte rodoviário com antecedência? Ou eu vou deixar para acontecer no intra-safra e tomar as decisões? Quem fez isso esse ano e tomou adesão esse ano, tomou um inverso de valores de frete muito grande, por causa dos atrasos na colheita e da concentração de uma safra recorde. O frete estourou, superou níveis históricos. Então, quando a gente fala de custo Brasil, isso entra, na minha opinião, também na questão da produtividade e como é que a gente usa instrumentos de tecnologia para conseguir levar o mesmo conceito de bolsa de frete para o mesmo conceito de bolsa para o mercado de transporte. Isso vai permitir as empresas gerenciarem risco muito melhor do que acontece hoje. Esse é um objetivo nosso para os próximos anos. Para encerrar, né, eu falei aqui no início da nossa conversa que o setor ele não parou durante a pandemia, que ele cresceu durante a pandemia, assim como o agronegócio brasileiro, e a tendência é que essa demanda, pelo menos do agro, seja mantida a partir de agora, principalmente no segundo semestre, dadas aí as expectativas da safra brasileira, né? Como é que você acredita que esse cenário vai se comportar? Como é que o setor de logística deve ser demandado e atender essa expectativa? E como é que a GoFlux tem atuado aqui no Brasil? Bacana. Esse segundo semestre ele vai ser bem desafiador, né? Porque, por mais que a gente tenha uma safrinha numerosa em relação ao volume de grãos, tem uma perspectiva de quebra e a gente não tem visto um movimento com muito apetite dos exportadores nos fluxos de exportação. Isso afeta direto a capacidade de transporte, porque você tem um primeiro semestre onde você escoa a soja
no máximo de volume e chega no segundo semestre, principalmente nos últimos 3 meses, esse volume cai muito. Então, você gera uma ociosidade grande, principalmente nos fluxos que estão de exportação. Isso é, de certa forma, compensado com os fluxos de mercado interno, principalmente no caso de milho, para abastecimento de transformação em proteína animal. Mas, de qualquer maneira, esse é um momento muito crítico para as empresas de transporte. E aí, como é que a gente lida com isso? Imagina que essas empresas elas têm um custo fixo, elas têm seus boletos para pagar, e a gente tem um produto de antecipação de recebíveis para as transportadoras, cujo principal objetivo é fazer com que essas transportadoras tenham mais fôlego para conseguir continuar operando, conseguir passar por essa fase de sazonalidade mais baixa, de menos volume em relação ao primeiro semestre, sem que elas tenham que se endividar tanto e prejudicar suas operações do ponto de vista financeiro. De qualquer maneira, a gente ainda está bastante otimista em relação ao final desse ano, porque a gente está vivendo um câmbio muito alto ainda, então isso tem, de alguma maneira, incentivo para exportações e tem bastante milho para ser transacionado, para ser vendido. Então, a gente ainda está bastante otimista. Esse mês de julho, por exemplo, a nossa plataforma está com ritmo de transacionar 380 milhões de reais em frete, ou seja, é um número bastante expressivo, é recorde para nós, mesmo considerando que não é um mês de pico, né? Então, isso mostra que o mercado é muito resiliente e não vai parar. Muito bem. Conversei aqui com o Rodrigo Gonçalves, que é CEO e fundador da GoFlux. Rodrigo, quero muito agradecer pela entrevista. Muito bom ter você aqui. Tendo novidade, nos acione, tá bom? Tá ótimo, é sempre um prazer estar aqui. Contem sempre comigo. Um abraço.